porque a gente precisa vender para médico, e aí vai ser mais difícil dela entrar no lugar, etc, etc. Ou seja, ela está atuando com discriminação o tempo todo. E aí, eu acho melhor para a gente pensar como psicólogo, ou para as coisas que a gente trabalha no dia a dia, não sei se a gente vai conseguir rapidamente acabar com o preconceito. Agora, a proibição da discriminação é mais fácil. O preconceito, eu acho que tem que ter todo um trabalho simbólico, de toda uma mudança de quem são essas imagens, por exemplo, que eu mostrei no começo. Toda uma mudança que é de muito longo tempo. Mas a discriminação, a gente combate com cotas, a gente combate com lei, a gente combate com prisão. Então é isso assim que tem que estar na ponta o tempo todo, eu acho, do nosso pensamento como psicólogo. Tá? Não que é para esquecer de batalhar contra o preconceito, mas, né, pensando sobre isso. Quanto tempo tem? Então, isso que eu falei agora foi sobre a manutenção do poder. E outra coisa que eu reparei na minha pesquisa, que eu acho bem interessante de dizer, que eu pergunto para os sujeitos, para todos eu perguntei, você acha que brancos e negros são iguais? Você acha que você tem algum privilégio por ser branco? E todos respondem, em diferentes momentos, não, a gente tem privilégio. Aí eu falo, me dá um exemplo. Ele, meu patrão, por exemplo, eu acho que ele é preconceituoso. Se eu fosse negro, talvez não teria sido contratado. A empregada doméstica, ela fala, olha, tenho um privilégio, eu consegui emprego, a minha irmã não, com a mesma patroa. Então as pessoas vão reconhecendo. O mendigo de rua, ele respondeu, eu perguntei pra ele, o que é ser branco? Ele fala, que ele consegue mais dinheiro na rua do que os amigos dele, sem pedir. Ele falou que teve um dia que ele passou o dia sem pedir e ele conseguiu mais dinheiro. E até o mendigo, ou teve outro que falou assim, eu posso entrar no shopping para cagar, o meu colega não. Ele respondeu exatamente isso. Ou seja, na extrema miséria tem um privilégio. Então, e eles reconhecem, os sujeitos reconhecem isso. E logo depois eu pergunto para eles, você é a favor das cotas? Teve 3 dos 40 entrevistados que responderam sim. E aí os outros falaram não. Isso eu acabei de perguntar se todo mundo é igual. Eles não responderam que são iguais. Eles respondem que tem privilégio. E logo depois, o cabelinho então, no meu banco falou que eu fiz pegadinha, né? Teve tipo de fazer um depois da outra. Uma pergunta depois da outra. E aí eles falam, logo depois, não sou a favor das cotas, a gente luta igual, é só estudar igual, somos todos iguais. A pergunta vem absolutamente 1 minuto depois. Então você vê como a ambivalência do discurso, que dizem que o discurso racial brasileiro ele é ambivalente, ele é ambíguo, mas a ambivalência e a ambiguidade ela tem uma razão, que é assegurar os privilégios, né? Antes eu estava perguntando numa coisa calma, assim, você acha que é igual, você acha que não é igual? E eles não tinham por que responder que era. Estava uma ligação com o que eles sentem realmente. As cotas, quando eu pergunto, tem a ver com perda de privilégio. E isso tem a ver com a manutenção diária do lugar de poder. Então, os mesmos discursos, os discursos opostos servem um minuto depois do outro, dependendo de se é uma ameaça ou não a perda de privilégio, né? Ou a perda desse lugar de poder. E esse lugar de poder de perda não é o lugar na universidade apenas, né? Tem o lugar das relações afetivas, se incorpora mesmo a ideia da beleza negra, a ideia da beleza indígena. A mulher branca, ela perde o privilégio de estar nesse topo, né, da escolha. Ou está em todos os tipos de relações. Eu não estou falando apenas do lugar das cotas. A perda de privilégio está em todas as relações, desde as afetivas, das relações estruturais de poder grandes. E é aí que aparece o racismo forte. Porque quando não é uma ameaça, não aparece o racismo forte. Tanto que você pode ver que hoje em dia, por causa das cotas, por causa da sociedade brasileira estar se mexendo para isso, se você pega aquelas embaixo da Folha ou embaixo de qualquer jornal que fala isso, você vai ver as pessoas assim, mostrando todos os racismos. Não, isso é absurdo, os comentários, que não aparecia 10 anos atrás. Não apareciam esses comentários tão racistas nesses blogs ou questões assim, porque não era uma ameaça tão grande. Então, como agora é uma ameaça na perda de poder, aparece o racismo ali mais escancarado. O que
também pode ser visto positivamente porque é mais fácil de combater quando ele está escancarado do que quando ele está, né, naquela coisa, somos todos harmônicos, o brasileiro é o país onde todo mundo está. Aí, para fechar, eu queria dizer que a raça é uma categoria, né, como eu estava pesquisando raça, que também hierarquiza, como eu estava pesquisando branco, também hierarquiza os próprios sujeitos brancos. Ou seja, também tem uma ideia de um branco mais branco, do branco brasileiro. Eu não sei se vocês já ouviram assim, esse branco é branco brasileiro, ou esse branco não é branco brasileiro. O que está pegando aí é a ideia de raça, é a ideia de mistura, é a ideia... Há uma hierarquia na relação de poder dos brancos também, que também é a própria categoria raça que faz, né, de pureza, que está fazendo essa hierarquia e que faz essa denominação. Eu tenho várias falas sobre essa hierarquia das relações raciais nos brancos, mas eu acho que eu não tenho tempo. E aí, só para dizer que quando eu estava acabando a pesquisa, eu falei, nossa, mas minha pesquisa está muito de denúncia, eu tenho que ir atrás de uma proposta, né? Porque senão ela dá mais ou menos depressão. Eu fiz um pouco do meu doutorado nos Estados Unidos. E tinha uma antropóloga que ela estudava casais interraciais, para entender se os brancos desse casal, eles conseguiam, normalmente ela pesquisou brancos que se relacionam com negros que têm identidade racial de movimentos sociais, etc. Para entender se esse branco, ele realmente abria mão de alguns privilégios, ou ele entendia, ou ele continuava falando, não somos todos iguais, não, aqui em casa é tudo igual, não, etc. Na pesquisa dela, ela falou que mais ou menos de cada 10 casais, 3 brancos, né, 3 brancos absorviam o que ela vai chamar de racial literacy, que seria a tradução literal, seria alfabetização racial, e eu traduzi na minha tese por letramento racial, para a gente pensar a questão, e que essa ideia de letramento racial seria uma ideia que poderia servir aos brancos para pensar a questão racial e ir abrindo mais ou menos, né, de uma forma, ou tanto a cabeça, ou abrindo mão dos privilégios, ou pensando nas questões raciais de outra forma. E aí eu trouxe mais ou menos o que é essa racial literacy, letramento racial. Ela vai chamar que é um conjunto de práticas que pode ser melhor caracterizado como uma prática de leitura, uma forma de perceber e responder individualmente às tensões das hierarquias raciais da estrutura social, que inclui o seguinte: ela inclui 1. O reconhecimento do valor simbólico e material da branquitude. Ou seja, esse ponto é importante porque na luta antirracista, os brancos que estão na luta antirracista, a ideia de falar, não, eu sou o branco da cultura negra, ou eu sou o branco de alma negra, etc. e tal, não é uma coisa que colabora para a luta antirracista. Eu acho que a questão de reconhecimento dos privilégios simbólicos e materiais, né, ela é uma questão que faz com que a pessoa consiga abrir mão daquilo. Então, essa é a primeira questão que ela fala, né? O reconhecimento do valor simbólico e material da branquitude. O segundo é a definição do racismo como um problema social atual, em vez de apenas um legado histórico. O terceiro ponto, né, que ela percebeu nessas pessoas que eram brancos antirracistas, né? Um entendimento de que as identidades raciais são aprendidas e o resultado de práticas sociais, ou logo, se elas são aprendidas, e são uma questão de poder, elas podem ser desaprendidas ou elas podem ser ressignificadas, né? Não tem nada com essência, não existe essência branca nem essência negra, é só uma relação de poder, né? E resultado de aprendizagem dessa relação de poder. 4. A posse da gramática e um vocabulário racial que facilite a discussão de raça, racismo e antirracismo. E esse ponto eu acho que a gente, como psicólogo, vai ter que aprender a trabalhar, porque no Brasil as pessoas têm medo de falar a palavra negro, né? Medo de falar o negro ali, é o moreno, não sei o quê. Então, assim, se a gente não consegue ter a posse dessa gramática para poder trabalhar a questão, já é muito difícil, né? 5. A capacidade de traduzir e interpretar os códigos e práticas racializadas de nossa sociedade. Esse ponto é a capacidade de perceber quando uma coisa realmente é racismo, né? De interpretar e falar, não, isso é racismo. Porque o que a gente vê muito é, não, isso foi uma injúria, isso foi na briga de futebol, eles estavam jogando futebol, qualquer um xinga qualquer um, esse xingamento poderia ser esse, mas poderia ser o branquelo, etc e tal. Então é o reconhecimento de quando for racismo, é racismo, não é bullying.
né? Não é bullying, não é o jogo de futebol, não é briga de casal, é racismo. 6. Uma análise das formas em que o racismo é mediado por desigualdade de classe, hierarquias de gênero e heteronormatividade. Né? Que perceber que tem toda uma questão que liga classe, gênero, raça e até a heteronormatividade, que também liga com raça. Eu até escrevo muito sobre isso na minha tese, mas não deu tempo de apresentar. Acho que é isso, gente. Obrigada. E agora a gente passa já para a mestra Maria Jesus Moura. Vou falar um pouco também da questão da subjetividade. Bom, boa noite a todas, todos. A princípio, eu quero agradecer o convite do Conselho Regional de tanto estar com vocês nesse momento, como voltar, brindando depois com essa pergunta, e sentir um pouco dessa energia do sul, do norte, do nordeste, de Recife. Então, quero agradecer o convite por estar aqui com vocês. Diante do convite que me foi feito, eu pensei em fazer um percurso com alguns trechos de falas de documentos, trechos de documentos que, para mim, poderia nos ajudar a pensar e a responder o que é que a psicologia tem a ver com a questão do racismo. Né? Então, eu até coloquei a psicologia que os psicólogos não querem dizer. Eu coloquei essa frase porque o que me motivou, inclusive, a fazer a pesquisa tanto do mestrado quanto do doutorado, que estou em processo ainda, e que na década de 80, quando eu fiz faculdade de psicologia, era a não aproximação da temática racial, da psicologia com a temática racial. Então, eu tomei como referência essa questão para todo o meu estudo ser voltado para esse lugar. E a fazer escutas dos colegas, de onde eu circulava, dos espaços que eu passava para poder entender. E teve um momento muito interessante, dois momentos. Um no final da minha formação, da minha graduação, em 85, quando eu quis fazer um trabalho no final do curso sobre a temática racial e nenhum dos professores quiseram, não aceitaram que eu fizesse, e de uma certa forma foi uma imposição, ou eu mudava ou eu não me formava. Então, em 85 eu tive que fazer outra coisa para poder me formar. Mas logo depois eu fui para a pós-graduação. Na pós-graduação eu já vivenciei uma outra história que foi, ninguém aqui tem conhecimento dessa temática, não me proibiram de estudar isso. Mas aí também não sei como é que vai ser a orientação do teu trabalho final, porque ninguém tem conhecimento dessa questão. E aí uma professora, ela disse, Jesus, vamos lá, você conhece o assunto, eu conheço de linguística, da parte que eu ia fazer em relação de nomes próprios de origem africana, como resgate da identidade das pessoas, que era uma prática de filhos de pessoas ligadas ao movimento negro, que era retomar esses nomes de origem africana. Então, você vai entender como é que é essa história, ela disse, não, vamos lá, eu te ajudo. A gente junta o teu conhecimento da questão específica e eu te ajudo com a questão da linguística. E foi um casamento muito legal, foi um trabalho muito interessante. E daí por diante foi mais fácil, um pouco mais fácil, mesmo assim no mestrado eu também tive um orientador que disse, dessa temática você me conhece, e foi muito interessante na minha defesa da dissertação, ele disse, olha, esse trabalho é um trabalho autônomo, e eu quase que próximo. Ele ajudou, mas assim, ele reconhece que
na temática específica ele não. Mas eu fui buscar outros profissionais de outras áreas, doutores, enfim, para me ajudar nessa orientação. E agora no doutorado eu estou fazendo na Argentina e lá também não tem ninguém. Tudo bem. Mas na realidade, assim, eu já tive uma receptividade muito boa da temática, tanto pelos colegas do doutorado, quanto pelos professores, né, de uma maneira geral, porque em cada disciplina a gente vai discutindo um pouco sobre, né, a aproximação com o tema e a gente consegue compreender que é possível, eles percebem, estimulam e orientam, dão sugestões de livro, de texto, enfim, está sendo bem mais fácil. Mas pensando que eu, uma pessoa negra, uma psicóloga negra, que queria fazer esse percurso e fui insistindo, né? E na minha relação com o sistema conselhos, a gente foi fazer uma discussão em 2002. Eu, então, era representante da Comissão de Direitos Humanos do CRP 02, né, Pernambuco. E eu levei, não conhecia ninguém do sistema, primeira vez que eu estava indo, e discuti no regional, disse, não, vamos levar o tema da Comissão de Direitos Humanos, trabalhar a temática racial. E resolvi fazer isso, levar. E foi também uma experiência sugênita, porque quando todo mundo trazia uma roda muito interessante, representante de todos os regionais, e eu disse, timidamente, olha, o grupo 02 está trazendo o que é importante, a psicologia discutir, a questão racial e tal. E aí o grupo dos conselheiros nacionais disseram, genial, Jesus, é isso que a gente também está querendo, uma coisa diferente, eu não suspeito. Eu estava acostumada. Mas assim, foi um momento já muito interessante, que era no Conselho Federal, um grupo de psicólogos dizendo, tá, vamos comprar essa briga, Jesus faz um lobby, convence as pessoas, porque ficou todo mundo, né, um pouco estremecido com essa possibilidade. Então, por conta de todas essas coisas, desses percursos, já fazendo um resumo desse percurso desse tempo todo, eu pensei em fazer um pouco essa provocação, na realidade, né, que é um primeiro momento que não era para ser isso não, primeiro, mas tudo bem. Na verdade, o primeiro momento foi na década de 70 que o movimento negro nacional começou a discutir e a fala do movimento dizia o racismo atinge diretamente a autoestima da pessoa negra. Então, eu comecei a ouvir isso em 80, que foi quando eu despertei para as coisas, mas o registro das pessoas dizia Jesus, e tentavam explicar no momento que eu entro no movimento negro como o racismo atinge a autoestima das pessoas. E aí eu, pensando nisso, eu disse, quem que cuida da autoestima das pessoas, né? Quem é que, qual é o lugar, né? Qual é a profissão que vai ajudar as pessoas a trabalhar a sua autoestima? E aí eu começo a ver que o movimento negro estava dizendo para a psicologia, gente, acorda, tá aí, o racismo está machucando as pessoas na autoestima, o racismo está atrapalhando as pessoas, né, numa área específica, porque essa autoestima é que mobiliza a pessoa a dar o passo ou não, de ir em busca, de fazer, de acreditar que é possível, que é capaz, né? Então, a autoestima sinaliza a construção dessa identidade e como esse sujeito se coloca nessa relação social. E havia essa provocação nesse momento. Então, esse é o primeiro recorte que eu trago, que foi a minha primeira motivação para pensar que a psicologia tinha um compromisso real, né? Um compromisso em discutir, pensar, né, as consequências do racismo na vida das pessoas negras. E o segundo momento foi na pesquisa até não foi na pesquisa do mestrado, foi durante o curso, das aulas do mestrado, quando eu apresentei para colegas do mestrado, e uma psicóloga disse,
Mas você não acha que é a mesma psicologia que a gente tem que ter para trabalhar a questão racial? E eu disse, é a mesma psicologia. Né? Não precisa fazer uma psicologia nova para isso, eu preciso só fazer uma escuta. Eu só preciso entender o que é que acontece com as demandas específicas de algumas pessoas. Como a gente faz com as mulheres que são vítimas de violência doméstica, como a gente faz com as crianças que sofrem abuso, como a gente faz com os usuários de droga, como a gente faz, enfim, com tantos grupos específicos, a gente ouve a demanda específica para aquele grupo. É só a gente ouvir que demanda específica é essa que a pessoa negra traz dentro dessa realidade que ela vive, né, racialmente no país. Ela traz a questão da cordialidade, né, de um racismo que todo mundo diz que não tem e que tem, e que sabe que tem, e que usa dele também. Né? Então, e aí tem, no doutorado, eu fiz no mestrado, eu fiz uma pesquisa com psicólogas que trabalham com mulheres vítimas de violência. Eu recortei esse grupo específico porque eu coordenei um serviço de mulheres vítimas de violência e a grande maioria das mulheres que chegavam para o serviço eram mulheres negras. 89% do público atendido no serviço. E aí eu disse, bom, eu conversava com a minha equipe, dizia assim, tem alguma demanda, vocês ouvem alguma coisa? Eu disse, não, Jesus, não ouço nada. Então, eu resolvi ouvir 22 psicólogos que trabalham no estado de Pernambuco, em vários serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. E fazendo algumas questões e perguntando se achavam que tinha alguma relação da psicologia e da questão racial. E aí uma delas diz, não, a psicologia não tem essa preocupação. A psicologia não tem, né? A psicologia não tem essa preocupação. A gente não tem tanto essa preocupação de fazer essa coisa de, porque é branco, porque é negro, enfim, ela trazia que não se fazia o registro de raça-cor e que tinha, e ela não via nenhuma relação entre nas demandas que as mulheres traziam, em especial. E é interessante que os relatórios de atendimento diziam violência verbal, violência psicológica, violência moral, né, dentro do contexto da violência doméstica. E aí não tinha nada escrito o que era dito, o que as pessoas diziam, o que era feito, né? Onde é que as pessoas atingiam a moral dessas mulheres? De que forma? Então, não havia o relato dessas falas. E aí, o genérico era violência moral, você não tem acesso a isso. Então, em nenhum dos documentos que eu avaliei de um serviço de atendimento a mulheres vítimas de violência, aparecia qualquer coisa em relação à temática racial. Mas, conversando com a equipe, aí a equipe vai lembrando, não, mas tinha uma que dizia, que o marido dizia assim, mulher, deixa de ser besta, tu é preta, tu só serve para isso mesmo, para cuidar da casa dos meninos e fazer minha comida. Então, aí você vai vendo que tem um conteúdo, mas que ele precisava ser provocado para que as pessoas pudessem entender que ali tinha um contexto racial inserido, mas que na escuta geral não se fazia essa especificidade. Próximo. Oi, tá vendo? Não vocês entenderam. O próximo. Bom, aí eu resolvi puxar a Declaração de Direitos Humanos. Bom, eu vendo essa construção de que o ser humano ele precisa ser visto como ser humano. E a gente sabe que dentro dessa temática, alguns seres humanos não são vistos como humanos, ou não são tratados como humanos, ou não são percebidos como humanos, em vários momentos, em várias situações. E a Declaração de Direitos Humanos, ela nos ajuda a provocar esse momento, quando no preâmbulo ele diz que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Ou seja, a dignidade. Né? Esse é o referencial dos direitos humanos, é a dignidade. Como é que a gente pode
ajudar ou compreender, aliás, a vida de algumas pessoas, para que elas vivam com dignidade, se elas não são reconhecidas enquanto pessoas, né? E se elas não são reconhecidas enquanto pessoas negras, né? E que essa negritude ela não deve trazer uma concepção que foi criada socialmente de relacionar tudo que não tem valor, de que não é bom, de que não presta a esse público. Então, dessa forma você tira a dignidade da vida das pessoas. É difícil viver com dignidade a partir do momento que você constrói uma identidade já do lugar de quem não é bom, não é inteligente, não vai ser capaz, não tem como ser melhor, ser uma pessoa intelectualmente melhor, ser uma pessoa financeiramente melhor, né, economicamente de sucesso, uma pessoa de sucesso, porque o lugar que nasce, o lugar que vem, é esse lugar posto socialmente. E aí, mais uma vez, a provocação. O que a psicologia tem a ver com isso? Que escuta é essa? Que história de vida é essa? Né? Que as pessoas trazem um relato, quer seja na clínica, quer seja numa situação na empresa, uma situação de conflito entre funcionários, né? Quer seja numa escola, né? Crianças no ambiente escolar. Então, até onde a gente permite, com a ausência dessa escuta e desse olhar, fazer com que as pessoas vivam situações não dignas, né, por conta de uma ideologia que nos aprisiona em algumas situações. Eu acho muito interessante porque em 1986 eu descubro Jurandir Freire Costa, né, o livro Violência e Psicanálise, o capítulo da cor a cor. Isso que Jurandir tem a ver com essa história, mas ele fez um texto muito bom. Né? Ele é antigo, mas ele é muito contemporâneo. Né? Ele está aí atual ainda, apesar dele não ter aprofundado os estudos, né, ter dado continuidade, mas o artigo ele é muito bom. E aí, essa parte do texto dele eu acho muito significativa. Quando ele diz que a violência racista do branco é exercida, mais nada, pela impiedosa tendência a destruir a identidade do sujeito negro. Então, a construção dessa identidade do sujeito negro é diretamente ligada a essa construção racista, a essa relação racial. Então, quando ele traz dentro do texto que o corpo, né, o corpo negro, ele sofre porque está no corpo aquilo que não é bom. Né? É na pele, é no cabelo, é no corpo do sujeito negro que é a marca, porque é o alvo daquilo que não é bom. E esse corpo, ele também vai vivenciar esse lugar de diversas maneiras. Ele vai ser um corpo também que pode não ter prazer, porque se é um corpo que provoca dor, que é um corpo que provoca sofrimento, é um corpo que não tem, que não produz prazer. E a gente tem algumas coisas do desenvolvimento, principalmente das mulheres, em relação à questão do corpo, né, que muitas vezes o corpo da mulher, como uma forma de se situar socialmente, de se colocar nas relações, ou de ser aceita, ele vai ser usado para o prazer do outro, não para o seu próprio prazer necessariamente. Então, a dança, a provocação na exposição do corpo com a dança e com a sedução, não necessariamente para o seu prazer, mas para poder conquistar o outro, para poder ter no atributo do corpo algo que é chamativo. E aí a gente tem no nosso imaginário, né, o fogo do negro, né, tanto do homem quanto da mulher, né, a libido exacerbada, que criou-se no imaginário desde a época da escravidão, onde a África, os africanos vindos para a escravidão, eles não tinham a mesma cultura, né, dos europeus. Então, a cultura da sexualidade africana não era uma cultura
com tantas restrições, com tantas limitações, não precisava de um lençol branco, até porque não tinha um lençol branco, um buraquinho para se popular. A sexualidade do negro e da negra no cativo é uma sexualidade aberta. E isso chamava a atenção dos brancos, porque eles viam toda aquela energia e achavam que aquilo era uma coisa fantástica. Hoje a gente vive isso com muita tranquilidade, mas na época não. Na época que era muito diferenciado. E aí achava-se que isso era próprio da raça. E até hoje, as pessoas quando veem homens e mulheres negras, pensam que são pessoas mais quentes, sexualmente mais, enfim, mais quentes. Eu, por exemplo. E aí fica novamente no corpo uma marca, um registro, que essas pessoas vão... E esse registro não é só para as pessoas brancas, Todos nós recebemos esse registro. E aí tem essa coisa do lugar do negro socialmente, que está muito ligado ao lúdico, Então, quando a gente pensa aí, sim, mas Lia, mas fugiu. Quando o Lia começa a falar da branquitude, você vai vendo do outro lado os parâmetros da negritude como foram criados, o lugar desse negro que ficou para o lugar do lúdico e não da intelectualidade. Então, quando você pensa em alguém numa forma intelectual, ela não é negra, ela é branca. Quando você pensa numa forma lúdica, ela é negra. Futebol, a dança, o pagode, o lúdico, que não precisa da intelectualidade. Isso é muito forte. E aí a gente tem as camadas mais... a população que tem menos acesso ao estudo e o percurso mais fácil para essas pessoas é o lúdico, é buscar esse lúdico, porque se para todo mundo já é difícil ser visto como intelectual, imagine para quem não tem acesso nem a uma educação satisfatória. Então, é investir nesse lúdico para poder ter um lugar ao sol, para poder aparecer, para poder ser visível de alguma maneira. E é interessante, esse percurso. E a gente vai para o conselho, mais específico, óbvio, que nos orienta, o nosso código de ética profissional, e que tem dizendo que o psicólogo colaborará na criação de condições que visem a eliminar a opressão e a marginalização do ser humano. Compromisso no código. Concorda? Não. Querendo ou não, é um compromisso assumido. Eu digo muito para os meus alunos que alguns critérios que é interessante, que no final do curso eles vão se formar e vão jurar. Vão jurar um monte de coisa que ninguém depois se lembra do que. Lembra? Você lembra? Eu não tenho a menor ideia. Nem uma só palavra do que eu jurei no final do curso. Você jura uma empolgação, uma emoção, é lindo, é emocionante, todo mundo chora, acho que todo mundo esquece. Só que aí o código de ética está ali para a gente não esquecer. É um documento, que está ali, que a gente de vez em quando deveria visitar, se não visita, deveria visitar, para ajudar a gente a ficar naquele lugar confortável e não ter problemas éticos. Mas é orientador também, é no sentido de uma orientação. E essa orientação, ela fala de uma postura que não precisa ser proativa, de envolver-se com o movimento negro, ir para frente de luta política, necessariamente ter que estar nas condições dos regionais. Não, está quem quer, quem está afim de cuidar dessa contribuição, legal, muito bom. Mas no dia a dia do trabalho, a gente tem esse compromisso também. E é importante a gente não perder de vista esse compromisso ético. Próximo. Quem conhece a resolução 018 de 2002, que fala do CFP e fala da questão racial? Aí só para saber, levanta a mão, por favor.
gente ensina, né? Que coisa interessante. E a gente continua nesse mesmo lugar. São documentos criados para orientar a prática profissional e a gente não conhece. A gente não tem culpa de não conhecer, às vezes, porque também a gente não teve acesso, porque faltou espaço de acesso. Agora vocês estão sabendo, vocês podem ir lá no site do Conselho Regional, do Conselho Federal de Psicologia, e procurar a resolução 100.018. E aí na resolução vocês vão ler, né, que fala do compromisso que o profissional assume em cuidar dessa relação, cuidar dessa pessoa negra a partir dessa ideia. Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão, contribuindo com o seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para a eliminação do racismo. Aí eu vou aproveitar e fazer uma provocação que ele atrás que a questão da discriminação sem preconceito. E assim, se a gente, eu compreendo de uma forma diferente que se a gente tem o preconceito racial como uma ideia, né, o pensamento e a formulação que está puramente no campo da ideia, e se a discriminação é a ação, ou quando essa ideia é colocada em prática, não há como um sujeito colocar alguma coisa em prática do qual ele não tenha a ideia, não tenha o registro na ideia. Então, toda ação discriminatória, na minha compreensão, ela é uma ação movida por uma ideia preconceituosa. Uma discriminação racial, ela é movida por uma ideia preconceituosa. E que essa ideia preconceituosa está ali sinalizando as atitudes, né, que cada um toma. E a gente vai ter acesso ao preconceito através da atitude, porque não dá para olhar, né, para você e dizer assim, eu estou vendo que você está pensando, tal, alguma coisa, não. É através das atitudes, e aí é quando se concretizam as ideias na fala, né, nas posturas, nos olhares, né, ou no não olhar, né, ou na não atitude, né, são formas de mostrar as nossas ideias, os nossos pensamentos. Né. O que mais? Segura aí. Mesmo? Não vai não. Tá longe de chegar aí. Então vejam, eu resolvi pegar esses textos porque falar do sofrimento psíquico, né, nos remete à nossa escuta, né, que é o instrumento principal que tem. E dentro da nossa escuta, será que a gente consegue perceber na fala de alguém que tem uma formação social da qual foi vista sempre como moreno, que a questão negra não é pauta, só algumas pessoas que, né, sabem, se dizem negros, mas a grande maioria é moreno, e como saiu no censo de 1980, 136 cores, de castanhinho, moreninho, azulado, enfim, né, que a democracia racial provocou essa desorganização identitária, né, e aí a gente tem ainda um monte de pessoas negras que não se dizem negros, porque se dizer negro para alguns ainda é assumir um lugar ruim. É preciso a gente fazer uma construção tão difícil, né, que eu digo, a gente não basta saber, a gente tem que aprofundar esse saber. A gente tem que conhecer muito profundamente. Tem que ter argumento, porque do lugar que você sai de moreno para negro, as pessoas dizem, não, mas você não é tão negro assim. Você tem que se defender na sua negritude. Você tem que convencer o outro que você é negro e que você gosta, que está tudo bem, que não se incomoda não. Pode me chamar de negro, você não vai me ofender. Você tem que ter argumento para isso. Veja, como é que a gente precisa, para dizer quem a gente é, ter argumento. Estudar, ler, saber da história, a presença do negro no Brasil, do eugenismo, do higienismo, das teorias raciais. Você tem que fazer um percurso que é desgastante para se defender naquilo que você é.
para você dizer e justificar. Porque aí tem uma coisa que o Brasil fez, nessa relação, fez de uma forma muito dolorosa, é que quem é preto, que alguns chamam de preto, que eu detesto essa expressão, porque preto é preto, negro é negro, enfim. Mas assim, tem aqueles negros de pele mais escura, para a gente poder identificar. Negro de pele mais escura. E os negros de pele mais clara. Tem, né, várias tonalidades. Isso porque não só pela miscigenação, mas a nossa origem negra, ela tem referenciais de tons de pele negra diferentes. Não puramente pela miscigenação. Mas está lá. Negro de pele mais escura e negro de pele mais clara. O negro de pele mais escura, ele não tem para onde correr. Ele sabe que é negro. Tá? O problema psíquico recai dolorosamente, mais intensamente, para os negros de pele mais clara. Porque, de alguma forma, é dito a ele que ele pode passar por branco. Ele pode estar ali, ele está no limbo, né? Está no meio do caminho, que se ele alisar o cabelo, se ele tiver uma postura, se ele fizer alguma coisa, ele ainda está no lugar que alguns dizem, não, você não é negro. Depende. Se chegar uma hora que a hora da briga, da discussão, do ofender o outro, aí nessa hora as pessoas conseguem saber que aquela pessoa é negra, mesmo que ela tenha a pele clara. Porque vai nesse ponto. A gente, quando briga com o outro, né, quando a gente quer ofender o outro, a gente não ofende na qualidade, né, positiva. A gente vai naquela que a gente acha e que compreende que vai machucar e vai doer. Né? Não vou dizer assim, ai, que cabelo bonito que você tem. Com toda expressão de raiva você não diz isso. Você vai dizer, né, que cabelo horroroso, parece uma bruxa, né, cabelo ruim. E aí você pontua. Pontua aí no cabelo, você pontua na cor da pele, você pontua no lugar social. Você sabe, né? E aí a gente tem nessas nuances de cor, a pessoa de pele mais clara, ela é que mais sofre. Justamente por essa falta de lugar. Por um lugar que pode ser e pode não ser. Eu acompanhei muitos casos de pessoas negras num serviço chamado SOS Racismo, durante alguns anos, e depois no Observatório Negro. E era muito frequente as pessoas chegarem com 19, 20, 30 anos, descobrindo a sua negritude por conta de uma situação de conflito, onde alguém massacrou, né, com palavras, a pessoa e a colocou nesse lugar de negro. E tem um caso, que eu acho um caso muito interessante, que foi de uma senhora, uma avó, que viu no rádio, em determinado momento, uma palestra, uma fala de um dos membros do SOS Racismo, na rádio. Ela viu lá uma entrevista que teve na rádio, ela achou interessante. E no final da entrevista, a pessoa deu o telefone do SOS Racismo. Ela lá em casa, na casa dela, isso ela contando, na casa dela, ouviu e disse, eu vou anotar. Pegou a caneta lá, anotou e guardou na geladeira. Tempo depois, meses depois, o filho dela, ela dá um neto dela, 16 anos, recebe um dinheiro dela e diz, deixa eu tomar uma calça para você. E foi ele e mais meus amigos para o shopping da cidade, comprar uma calça. E foi olhando loja a loja, dinheiro limitado, então dá para comprar em qualquer lugar, tem que escolher o melhor preço. Então, ele entrava na loja, viu o preço, aí entrava na loja, viu o preço. Numa determinada loja, ele buscou, olhou, mas resolveu continuar pesquisando. Os dois amigos já estavam cansados de andar, resolveram sentar no banco e ele entrou numa próxima loja. No momento que ele entra nessa outra loja, aí os vigilantes chegam e seguram ele, assim, devolva a bermuda, não foi calça, né? Devolva a bermuda que você tirou da loja. E tomou ele de susto. E ele disse que não estava. E o vigilante fez, ele e a vendedora fizeram esse rapaz de 16 anos baixar as calças, ficar só de cueca no meio da loja, para provar que não estava com a bermuda.
E aí esse garoto sai desesperadamente do shopping, vai para a casa da avó, chorando, angustiado, perreado. E aí essa avó, no dia seguinte, diz: eu vou levar você a um lugar. Pega esse garoto e leva no SOS Racismo. No primeiro momento, a gente sempre fazia uma escuta, assistente social, psicólogo, advogado, fazia uma escuta da situação. E aí a gente perguntava: por que vocês vieram para cá, para o SOS Racismo? E ela disse: porque no relato, em nenhum momento, ela fala da questão negra. Ela não diz porque meu neto é negro, porque nem ele e nem ela falam absolutamente nada sobre a questão racial. E a gente pergunta: por quê? Ela disse: não sei. Não sei, eu vi, aí quando ela contou, eu vi no rádio que tinha, mas ela não conseguia, nem ela, nem ele, conseguiam dizer, não lugar, que aquilo que aconteceu com aquele garoto tinha a ver com a questão da raça, da cor, da pele. E ele era um desses garotos da pele mais clara, né? Cor da pele clara, negra mais clara. Então, esse exemplo ele é muito ilustrativo de como a questão da identidade racial no Brasil, ela é destrutiva, porque você cria um lugar vazio que você não sabe o que é, e se você não sabe o que é, você não tem como se preparar, se prevenir, se proteger. Você está vulnerável o tempo todo a isso. Vulnerável a achar que aquele olhar é porque você não presta, aquele olhar é porque você é feio, aquele olhar é porque você é, e não porque a ideologia te coloca isso. O sujeito incorpora aquilo para si, como um defeito que ele tem, e não que foi construído e que foi colocado para todos que têm essa característica. Então, pensar nesse lugar é pensar também nessas consequências que são silenciosas do ponto de vista de um relato identificado. O sujeito vai para a clínica, ele vai falar, mas ele não vai dizer, necessariamente, se ele disser, porque ele facilita. Né? Ele já entrega de uma vez, já está lá, estou lá, porque meu chefe está me discriminando, porque eu sou negro e tal. Então ele já diz, nomeia, fica fácil. E quando ele não nomeia? Né? Quando ele está lá falando de uma série de sofrimentos sem conseguir nomear, porque nessa construção não foi esse nome que foi dado a isso. Ele não construiu esse nome, esse lugar. Então, o racismo ele atinge o sujeito desde sempre. Né? Na vida adulta, muita coisa se expressa com muita facilidade. Mas na infância, são meandros. As minhas filhas foram uma escola para mim também, em dois aspectos. Um, que mesmo filho de pais negros, militantes do movimento, psicólogos, dois também, quer dizer, eu não sei crianças já não vai, mas elas são legais. E os adolescentes, dois adultos, agora 20 anos, não falei. Mas a mais nova, ela, com 4 anos, quando você perguntava, filha, qual é a tua cor? Ela dizia, cor de rosa. E eu ficava me perguntando o que é que eu deixei de fazer, né? Assumindo um lugar que não era. Eu me isolei numa bolha e fiquei dizendo, você é negro, para achar que eu sou negro. Eu não estava vendendo uma bolha, eu estava vendendo um conjunto de informações no qual, naquele momento, a área protegida para ela não era nem ser branco nem ser negro, era ser cor de rosa. Era o lugar que ela escolheu. E ela ficou nesse lugar durante um tempo até ela conseguir confortavelmente sair para a negritude. E foi natural, foi processual, até você percebe que ela está naquele lugar. Mas esse foi um exemplo que chama a atenção. E uma outra situação é na brincadeira com os colegas. E tem uma amiga até hoje, muito amiga, mas enfim, estavam brincando e um dia ela chegou e disse, amanhã vai ser empregada na brincadeira. Nós estávamos lá no hall de prédio, sempre juntava ela e a amiguinha branca, a vizinha que é amiga até hoje, são quase 20 anos de amizade.
Mas ali, as duas brincando, ela era a dona da casa, ela era a mãe. E ela, minha filha, ela era empregada, era babá dos filhos dela. E aí um dia ela chega e diz, quero ser empregada. Só que ela não tinha uma compreensão disso, ela só não queria ser mais empregada. E eu disse, por que você não quer ser empregada? Ah, porque Fafá sempre quer ser a patroa. Eu disse, mas você também quer ser. E por que você não negocia isso com ela? Por que você não diz, hoje eu vou ser patroa e você vai ser empregada, outro dia vai ser patroa, mas você já não quer repensar? Por que eu só ser patroa? Então, estava ali uma situação do lugar que era o lugar que ela estava. Né? E aí a construção desse olhar bebê, o olhar que se olha para o bebê, e aí tem casos relatados que são frequentes, que a família olha para o bebê e diz assim, ainda bem que o nariz não saiu igual do pai. Ou, ele nem é tão preto assim. Ou, já viu se tem genipapa que fala isso também, genipapa? Não, aquela marquinha roxa que aparece aqui atrás. Quando o bebê negro nasce, ele nasce branquinho, né? Com a cozinha clara. E aí aparece a marquinha roxa que é o pretinho que vai se espalhar. Até os 6 meses ele pega a cor. Mas aí o tal do giripapo, né? As pessoas pegam logo o bebê e olham logo para trás para ver se tem um tal de giripapo. Se tiver, vai ficar feio. Não tem jeito, né? Não tem como. Então, aquele é o olhar que você tem para aquela criança. Aquela criança acabou de nascer e as pessoas já estão atribuindo qualidades e valores para ela. Né? Neuza Santos, quem conhece o Tornar-se Negro, quem já ouviu falar, né? Neuza Santos, ela fez uma pesquisa no doutorado dela falando sobre essa construção, né? E essa construção da identidade, né? As vicissitudes da construção dessa identidade. E tem um trecho do Tornar-se Negro que é muito doloroso, mas completo, que é quando fala sobre as mulheres negras que dizem que querem limpar o seu útero. Vocês sabem o que é limpar o útero? É ter filhos não negros. Então, ter filhos com mulheres negras, ter filhos com homens brancos, é ter filhos não negros ou menos características negras. Esse sentido não é o sentido de necessariamente não é auto-rejeição da sua raça, da sua cor, mas é no sentido protetivo de fazer com que aqueles filhos sofram menos em relação a que essas mulheres sofreram por serem negras. Né? Então, por algum tempo, isso foi muito comum. E aí, eu ia trazer, acabei esquecendo, vocês podem pesquisar na internet, quem não conhece, o quadro A Rendição de Campo. A Rendição de Campo. Conhece? Isso, A Rendição de Campo. É um quadro que sinaliza justamente esse percurso racial. Você tem lá uma mulher negra com as mãos para o céu, olhando para o céu, com as mãos para o céu. Você tem uma mulher negra com a pele clara, né? Com um bebê branco no colo, e uma pessoa do lado, que é o marido dessa mulher, branco, e o bebê branco, olhando para essa vó preta, né? E ela com as mãos para o céu, como dizendo, graças a Deus, ele não é seu negro. Né? É fácil. É só colocar no Google, Rendição de Campo, imagens você tem. Eu ia colocar aí, eu esqueci. Então, ele faz ele dá essa síntese desse movimento, né, o movimento da miscigenação, né, da necessidade do embranquecer, para perder, ao perder essas características. Aí, olha aí, pode clicar aqui. Pega mais claro que você está mais isso.
Isso. Tá aí. A rendição de conta. Tá vendo, meu filho? Essa aqui é a sua avó. E ela pode nos agradecer. O pai orgulhoso, o filho orgulhoso. E essa mestiça, filha, também seja nada, né? Conseguiu limpar o útero, né? Por ter filhos brancos. Bom, e aí, só para ilustrar, quando a gente fala da questão do sofrimento psíquico, vivenciar esse processo do olhar desde do nariz que se bota pegador, para poder afilar. O seu nariz no rosto, você presta o nariz afilado. Enfim, puxar os cabelos até esticar o máximo para não aparecer os cachos. São construções que são muito perversas, porque, principalmente por conta dessa questão de ter um registro no próprio corpo. E as consequências disso são pessoas que, como você não adentra uma identidade, não constrói essa identidade, compreendendo esse movimento social, as pessoas ficam vulneráveis, a capacidade do imaginário fica reduzida, né? até onde eu me percebo, até onde eu posso perceber, sonhar, almejar, desejar. A capacidade criativa também, né? Atinge essa limitação, esse lugar, atinge a capacidade criativa. Muitos produzem processos melancólicos e depressivos. Já falei, o corpo sem prazer. Capacidade de se desiludir com muita facilidade. Deseja, vai, teve um probleminha no meio do caminho, aí não tem força para dar seguimento, insistir. E aí, nessa capacidade de desilusão, dessa força para insistir, eu pensei inicialmente na minha tese de doutorado, fazer uma coisa, mas acabei mudando, que foi em cima de muitos relatos de mulheres e homens negros, militantes do movimento negro, ou seja, pessoas que já sabia, já tem lugar, já se vê negro, já se relaciona com um sujeito negro, mas que na hora de provar para a academia o seu conhecimento intelectual e acadêmico trava. Ao longo do processo de preparação de uma tese ou de uma dissertação, muitos travam, alguns desistem e outros superam, mas tem um momento que não consegue continuar, não consegue passar adiante. Eu vi várias pessoas. E me chamou a atenção por força de uma pessoa especial, que era uma pessoa que eu fui casada, conhecia como uma das pessoas que mais tinham o entendimento sobre o assunto. Inclusive, ele foi para a academia e os professores diziam: não, você só está aqui para pegar o seu diploma. Você conhece isso com ninguém aqui no estado de Pernambuco. Cultura africana e tal, literatura africana. Mas no dia da defesa, da dissertação dessa criatura, eu vi um farrapo de homem apresentando um trabalho completamente satisfatório. E vi um homem de quase 50 anos chorar desesperadamente na apresentação de uma dissertação. Uma pessoa que já andou o país todo, falando, apresentando trabalhos. Naquele momento, era um momento diferente dos outros. O lugar que a academia nos coloca, e daí a discussão de cotas é uma coisa, a discussão. A realidade das cotas é uma coisa que é muito forte, porque o percurso que se faz para chegar a esse lugar é um percurso muito difícil. E chegar ao mestrado, chegar ao doutorado, é muito mais difícil.
E aquela criatura estava ali desesperadamente chorando porque não conseguia falar. Antes de iniciar a pós-operação, ele não conseguia falar, ele estava exausto. Então, ele foi o primeiro momento que eu disse, o que é que acontece? Que lugar é esse? E aí eu transformei isso no que eu estou estudando hoje, que são os processos fóbicos, né, como marca do racismo. Né? Fobia, evitação, você vai, trava, não consegue, mas são processos que são possíveis de serem superados. Né? É um processo de evitação, mas que é capaz de paralisar em determinado momento, mas alguns conseguem passar adiante e dar continuidade. E uma outra consequência, né, também muito frequente é a negação de si. Então, quando a gente vê as pessoas dizendo, acho que falar do outro é mais fácil porque esse é um processo psíquico, né? Você projeta no outro, você tira de si a atenção, então é mais fácil falar dela, ela é negra, do que falar de mim. Então todo mundo vai olhar para ela e vai esquecer de mim. Eu vou dizer que ela é isso, que ela é aquilo, todo mundo vai rir, vai achar engraçado, mas vai achar com ela. E eu desvio de mim. Então, ver alguns negros fazendo piada de negro, né, usando essas piadas mais preconceituosas que tem, é doloroso demais, porque ele também sente a dor, só que o percurso para aliviar essa dor é jogar isso para o outro, para que não jogue para cima deles. Então, a gente tem o hábito de, às vezes, dizer que o negro é racista com ele mesmo. Primeiro, é impossível porque o racismo se dá na relação de raças diferentes. Agora, certamente, a auto-rejeição ela é um processo que acontece também. Né? O sujeito rejeita as suas próprias características e rejeita muito de si, porque o registro disso ele quer arrancar a todo custo. E nesse processo de auto-rejeição, você tem pessoas com um sofrimento imenso. Então, para não alongar mais, vamos agora para as considerações finais. Eu estou o seguinte, que ele diz, uma vez tomada a decisão de não dar ouvidos mesmo aos melhores contra-argumentos, sinal do caráter forte. Também, uma ocasional vontade de ser estúpido. Então, assim, a gente entra num momento que é ou não é. Ou a gente consegue que é isso, e a gente vai dar conta disso com a nossa prática profissional, né, provavelmente na prática, se a gente não dá conta das relações, ou a gente vai cair na estupidez. E eu espero ter contribuído para que vocês não caiam. A gente combinou, né, e nós queríamos muito ter mais tempo para o debate, né, mas enfim, não tem como a gente dizer. Então a gente está pensando, né, nesse momento que vocês possam também fazer suas considerações, poder fazer perguntas, né, e a nossa proposta é até 9 horas, a gente continuar aqui a conversa. Então, estamos aguardando as considerações. Posso fazer uma? E é um depoimento, como a professora falou bastante do depoimento. Quando eu fui professor da PUC, no ensino, e já estou com quase 79 anos, não é? Mas ainda tenho meus complexos. Tenho o título de professor e de psicologia, como psicologia da época. Ah, tem que botar o microfone. Falta inteligência, viu? Aí, no racismo, eu até escrevi, né? Porque eu sofri muito. E tem aquele aforismo. Como é que diz? O que a gente recebe é recebido do modo do receptor, não é? A gente diz que a imagem da TV não presta, que tem que trocar o canal.
mas às vezes é o aparelho, né? Troca o aparelho e a imagem vem boa. E eu, quando era criança, isso já faz 70 e pouco, 70 anos, digamos, né? Eu morava numa cidade do interior, judeus, origem italiana, origem alemã, polacos, né? Eu não sou de origem italiana. Aí, eu morava no quadro da estação ferroviária e havia muitos, eu ia dizer África, mas como a senhora disse, não teve vergonha de dizer para negro, então eu tenho coragem de falar. Aí, eles me chamavam de polaco. Eu ficava bravo, né? Mas eu mais ficava bravo quando eles me diziam alemão batata, pé na bunda e mão na lata. E eu chorava e ia para casa. Né? E aí a minha mãe dizia, olha, eu vou pegar um limãozinho para ti, bem pretinho, porque os bem pretinhos são gente fina. E eu chorava e não acreditava muito, não é? Aí, quando eu fui para a escola, aí eu aprendi, né, que negro não é autóctone do Brasil. E que a escravidão, eles mesmo brigavam entre si, se escravizavam, e já o último país faz 5 anos que aboliu a escravidão, né? E depois vendiam para os outros. Aí quando eu chegava, você viu o que eu dizia, viu? Não vou apanhar não. Aí eu dizia, seu alemão, batata, pé na bunda e mão na lata. Eu dizia, bota para África negro, dava novo. Né? Eu chorava. Isso passou, etc. Não é? Então na PUC, lá, e lá nos alunos, lá no diretório deles, começaram a dizer, por que esse diretor é alemão? Eu já estava com o alemão vivo no coração, né? Fui direto lá que era um negro que estava falando. Aí eu disse para ele, meu filho, isso é racismo? Ele olhou para mim assim, né? Me lembra até hoje. Racismo? Eu disse, claro, meu chapa, tu está aí chamando ele de alemão? Aí depois ele olhou para mim e disse assim, só se é racismo às avessas. Aí eu fiquei todo atrapalhado, não é? E aí, eu gostei também das duas palestras, viu? Gostei. E eu então comecei a botar na minha cuca. Cuca é essa bolinha que a gente tem aqui em cima, não é? Que às vezes a gente confunde racismo com xenofobia. E isso é muito forte também. Não é tanto o racismo, é xenofobia, né? O cara teve alguma experiência de pequeno, como a senhora falou, e guarda aquela experiência, como eu também tive a minha, não é? E aí fica aquela marca toda assim, e aí todo mundo que é daquela espécie assim, não é, humana, a xenofobia já põe alguma coisa, não é? E depois vocês usam, por exemplo, eu tive alunos fabulosos, estou falando mais de uma fazendo ligeiro, né? E na PUC, que não precisava de cotas. A cota para mim, estou pensando, viu? Isso é correto, né? A cota é uma confissão de inferioridade. E isso eu digo com coragem, porque uma aluna, ontem eu acho na TV, né, fizeram uma conversa com uma aluna negra, e ela disse, de fato, o que falta para nós é um bom segundo grau, uma boa, ela não disse segundo grau, é para você que é isso aí, né? Ela disse, o que falta para nós é uma boa formação. E eu acho que isso é muito importante. Não tem gente inferior, não tem, né? O que falta é formação. Por isso, o que importa é dizer que esse negro é intelectualmente inferior, eticamente inferior, porque está roubando a vaga dos outros. Eu vi alguém que fez 3 vezes o vestibular e depois perdeu. Não vai ser racista esse? Contra? E era uma menina, né? Que perdeu 3 vezes, fez 3 vezes, quando passou, perdeu a coisa dela. E psicologicamente, como ela falou, eu acho que é muito importante, né? E a outra coisa que eu queria dizer é do Joaquim Barbosa. Ele não teve falta nenhuma, teve um juiz melhor do que ele. O Lavandowski lavava tudo, né? Mas ele chegava e votava objetivamente. Eu só queria dar esse depoimento, né? E dizer que eu gostei muito de ter estado aqui. Era isso que eu tinha. Se alguém quer fazer uma pergunta para mim, não tem tempo. Você vai apanhar mesmo. O senhor se prepara. Bom, então, para contrapor, eu quero primeiro parabenizar o CRB por essa mesa
muito, muito especial, assim, estou emocionada porque eu nunca tinha ouvido, né, vocês, e já tinha lido a Maria, tinha lido alguma coisa já da Edith Pisa, não tua, né, ainda, mas fico muito feliz, acho que na minha formação não tive nada, agora estou estudando no nível de doutorado, então eu estou muito feliz de estar aqui, quero parabenizar a mim. E contrapondo, então, né, já dizendo que o senhor vai apanhar, e talvez eu seja uma das primeiras a me bater, simbolicamente, né, fisicamente não, né, o senhor não saia daí, o senhor merece ficar aí. Eu vou falar do meu privilégio de ser branca, né, porque logo que a Maria de Jesus estava falando do menino que foi comprar a calça e que teve que baixar as calças, ontem eu vivi o privilégio de ser branca, que eu fui no centro comprar eu estava com essa mochila, vou mostrar para vocês, vou mostrar a minha mochila, uma baita mochila, né, dá para botar um monte de coisa dentro, estava com essa mochila e fui comprar uma lâmpada na Severo Roth, e quando aí comprei a lâmpada, paguei a lâmpada, quando eu saí, tocou o apito, né, pi, 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 pi. E eu voltei imediatamente, tinha uma jovem que era a que cuidava, né, eu disse, não, eu paguei, olha aqui a minha notinha e tal, né? Não, tudo bem, não tem problema, ela me disse, né? Saí de novo, apitou de novo. Puxa vida, mas eu não roubei nada, mas apitou de novo. E eu prontamente voltei, né? Voltei e já fui abrindo a mochila. Não precisa. Não, a senhora não precisa abrir. A senhora não precisa abrir. Isso é privilégio de cor, né? Então isso é privilégio. Reconhecer, o senhor falou, agora o senhor vai escutar, né? E eu vou deixar a mesa falar, claro, não sei o que tem que falar sobre isso, é a mesa que vai responder. Mas isso é reconhecer o privilégio de cor, né? Eu não vou, o privilégio de ser branca e de, quando apitou o negócio, era justo que ela olhasse a minha mochila, era justo. Eu não fiquei ofendida, talvez, né? Não apitou às vezes, sei lá, não vou olhar, não roubei, sabia que eu não tinha roubado, né? Mas, por que ela não quis olhar a minha mochila, gente? Pelo amor de Deus, uma baita mochila, apitou, 2 vezes apitou. Ela deixou eu embora, sabe? Ela disse, porque eu estranhei, né? Ela é segurança, ela devia olhar a minha mochila. Não, deve ser alguma outra coisa de outra loja que a senhora passou. Ela já deu uma resposta pra mim. Eu fiquei assim, ó. Né? Como eu tenho todo esse olhar já, eu de cara eu já vi que era o meu privilégio, né? Então, quero falar disso, quero dizer, e quero pedir que a Jesus, se puder, possível, né, que a gente tem pouco tempo, mas me interessa muito, é uma questão egoísta, individual, mas que nos atinge a todos e a todas, que é falar um pouquinho dessa questão do teu mestrado, sobre como que a questão de raça incidia, né, um pouco mais, que tu falou muito rápido, na questão da violência contra a mulher. Primeiramente, boa noite. Gostaria de parabenizar a Eliana e a Gláucia, também aos palestrantes, né, pela oportunidade desse evento, que é super importante para nós. Eu não sou psicóloga, né, a minha formação é no serviço social, sou assistente social, mas na fala, 2 questões assim, que me chamaram a atenção. Foi quando tu coloca a questão das pessoas mais claras, né? E daí eu fico me perguntando, sim, a questão da autodeclaração é muito nova para nós. A questão da identificação não passa como se dá nos Estados Unidos, através de uma gota de sangue, né? Mas também entendo que essa negociação, ter ou não ter a pele mais clara, quem é negro sabe que é negro, né? Sabe que é negro e não tem a ver só com a tez de pele. Tá na bunda, tá no cabelo, tá nos lábios grossos, né? Tá em todos os traços. Então, assim, não é a questão da tez de pele. Então, eu acho que com relação a isso, talvez tenha a ver com o nosso próprio processo histórico, daí sim, de um trabalho de se recontar a história, para que a gente não fique ouvindo ainda mais algumas abobrinhas e que a gente possa passar muito bem sobre isso, né? E com relação à questão da academia também, tu fala, quando travam, bom, é a academia,
né? E uma vez estando na academia, a gente também almeja o título acadêmico. E muitas vezes é uma estratégia porque tu tem que atender ao que está sendo solicitado pela academia, né? Então, como isso é difícil para a gente, porque também estou nesse espaço da academia, sou egressa, fico nesse movimento, ao mesmo tempo a gente não se distancia, porque a gente tem o pé na base, o pé no barro, o pé na comunidade, né? E como é difícil fazer esse movimento, porque daqui a pouco tu vai para uma audiência, daí tu tem que fazer uma chapinha para te não ser confundida com a usuária. Não, tu é tão negra quanto aquela que está sendo assistida, né? Mas como é difícil, assim, o tempo todo tem que provar de que lugar tu está falando, e quando na verdade não é nada disso. Então, assim, eu gostaria de saber de que forma, né, e qual seria, enfim, dentro daquilo que poderia ser trabalhado na questão da autoestima, porque eu acho que tudo que já foi falado, tudo que já foi dito, tem algumas questões que são importantes, mas eu acho que falta ainda recontar a nossa história, principalmente para essa nova geração, né, que a gente sabe muito bem onde é que está, o que está acontecendo com os nossos jovens adolescentes negros, com as nossas meninas negras, né. Bom, e nós, o que a gente faz enquanto isso? Porque nós temos a opção, né, de não querer ser empregada doméstica, né, como diz a Isa Lucinda, queria ser modelo em Soweto, então a gente fez a nossa opção, e por isso a gente foi para a academia, né. Então, assim, de que forma a gente pode estar reconstruindo esse novo olhar, ou essas novas mulheres que a gente já está vendo aqui pela plateia, e com certeza a grande maioria com a sua formação, e que também passaram por esse espaço da academia. Gilberto da Rosa, de Caxias do Sul. Eu tive uma experiência, foi esses últimos dias que a gente teve um curso lá onde eu trabalho, onde que eu tive que... Eu estava entregando uns livros de assédio moral e uns livrinhos também de trabalhístico, né? E quando eu entreguei para uma pessoa da minha cor, eu disse para ele disse assim, tá, eu vou pegar por causa que é assédio moral, isso aí é bom ter pegado aí. Eu disse assim, é bom nós pegar para nós poder ver e se defender os assédios morais e sexuais. Daí logo eu percebi, quando eu vi a Lia, né, falando, eu me lembrei que um saiu correndo de lá e disse assim, eu também recebo assédio porque eu sou gordo. Então eu já percebi que ele estava desviando que existia o assédio lá em Caxias, porque Caxias é uma região italiana, que o assédio é sobre negros e brancos. Mas ele quis defender que não existe isso aí, que existe também de gordo, de vermelho. Então, a gente percebe a pessoa se defendendo para desviar o racismo, a cor, a raça. E a outra foi quando eu estava usando a camiseta da Unegro. Eu entrei na firma com a camiseta da Unegro, ele olhou assim, veio 4, 5 lá, só predomina o italiano, né? Vieram perguntar por que eu estava usando aquilo ali, que manifesto era aquele, né? Que manifesto é esse? Por que tu está usando, tu está se defendendo do quê? Aqui não tem isso. O que é isso? Mas eu não fiz nada, eu disse para ele, eu só estou usando a camiseta, porque eu que nem tu disse. Posso chamar de tu, né? Tu disse bem assim, que a gente tem que justificar aquilo ali. Eu disse, não, estou usando isso aqui que nem vocês usam. As ídolo brasileira aí, vocês fazem as festas italianas, eu estou usando isso aqui, mas é uma camisa para me proteger do frio, só isso. Ele olhou, não, isso aí tem alguma coisa de racismo. Tem alguma coisa que vocês querem, vocês estão fazendo uma organização. Olha vocês, hein? Vocês é alguma coisa. Esse é o meu depoimento sobre o que aconteceu lá em Caxias do Sul. Boa noite, meu nome é Célia Amara. Em primeiro lugar, eu queria saber da mesa como a discussão é racismo, e o que me preocupa é a questão de como lidar quando esse racismo entra dentro da própria psicologia. Eu passei por uma situação que eu fui participar de uma seleção, e quando eu cheguei no local, eu fui recebida, logicamente a moça, que eu julguei que seria psicóloga, mas depois descobri que não era. Ela abriu a porta e eu falei que eu tinha, ela perguntou primeiro, ela falou, o atendimento é só as duas.
Não, eu tenho que participar da seleção. Ah, ela ficou me olhando assim de cima a baixo. Daí ela conversou com a outra menina. Ah, deixa ela entrar. E aí eu nunca passei por uma situação constrangedora, desde a época da academia, tudo. Mas naquela hora, assim, eu me senti assim, meu Deus do céu, isso é psicologia? E aí, então, um dos motivos por eu vir nesse debate foi saber como a gente lida quando isso entra dentro da nossa própria profissão. O que fazer? Né? Sendo que nós vamos ter que atender sujeitos com esse sofrimento, mas quando isso vem da nossa própria classe. Como é que a psicologia se coloca nisso? Só uma pergunta, você estava fazendo seleção estatística, empresa? Era um projeto. Política pública. Política pública. Acho que agora a gente pode passar, né, para as convidadas e depois a gente faz um outro bloco, pode ser? Pode. Bom, eu vou responder para vocês dois e o resto das conjunturas era mais direcionado para ela, eu acho. Quando esse rapaz falou sobre o gordo, eu queria já associar ao que ele falou do alemão batata. Eu acho que todas as outras discriminações, elas causam sofrimento. E a gente, como psicólogo, tem que pensar, sim, causa sofrimento psíquico e vai marcar. Mas há uma diferença crucial entre causar sofrimento psíquico que marca o sujeito e estruturar a desigualdade inteira de um país. Ou seja, o preconceito que o senhor passou é um preconceito que muitas pessoas podem passar. O gordo passa, o deficiente passa, o judeu passa. Mas esse preconceito causa marcas psíquicas. E a gente não está tentando fazer falar qual sofrimento é maior. Mas a gente sabe que as marcas do racismo estruturam socialmente os lugares do sujeito. E as desigualdades todas de classe relacionadas à ascensão de poder e ascensão nos lugares públicos, saúde, educação, né, etc. E tal. Então, o combate ao racismo, ele não tem a ver com o combate à discriminação de todas as questões. Ela tem a ver com uma questão que é a questão que estruturou a sociedade brasileira como um todo, desde a escravidão. Então, faz uma diferença muito grande. Então, toda vez que esse foi um argumento, a gente fala, ok, ninguém está medindo o sofrimento. Não é essa a questão. Eu acho que o branco pode sofrer porque é alemão batata, o judeu porque todos os preconceitos é mão de vaca, e etc, etc, etc. Isso, na hora dele procurar emprego, não vai acontecer o que aconteceu com ela. Não vai. Não vai estruturar a falta de emprego, a falta de educação, o menos atendimento no SUS. Não vai. Então, as cotas, que você acabou de falar, ela não é uma questão de... Como que o senhor... Não, peraí. Atestado de inferioridade. As cotas é reparação da sociedade brasileira e, né, para uma causa que estruturou a desigualdade brasileira. Ninguém está atestando que o negro é inferior. Nós estamos com as cotas atestando que a sociedade é racista e que ela impede a ascensão do negro. É uma diferença muito grande. Que se faz essa diferença. Deixa eu acabar. E o senhor usou uma frase que ela é muito comum, só para eu justificar, que é roubando o lugar, né? Que um sujeito vai falar que roubando o lugar. Eu vou dar um exemplo que na França, para a gente só sair para poder imaginar. Na França, na época que tinha um antissemitismo muito grande, quando um judeu entrava na universidade, ele era acusado de estar roubando o lugar de um francês que não entrou. Entre os outros 9 franceses que entraram, ninguém estava roubando vaga de ninguém. Ou seja, esses rapazes que estão roubando a vaga, os 9 franceses não. Quando a pessoa fala roubando a vaga, sabe o que tem por trás? Mesmo que seja inconsciência, essa vaga é de um branco. Essa vaga é o Não, eu sei que não foi o senhor que não foi com essa ideia, mas essa é uma ideia que está estruturando a sociedade brasileira. Ela é estruturada dessa forma. Quando o argumento é estão roubando o meu lugar, é esse. É como se fosse, esse lugar é por direito do branco. Então, só para querer dizer que a VAR, as cotas é o reconhecimento de uma sociedade racista e ela está dando
acesso a lugares públicos. Ninguém está fazendo cotas a lugares particulares. Ou seja, é um Estado que tem como chama? Que tem direito, é um acesso a lugares públicos, não é um acesso a questões particulares. É um público porque foi o reconhecimento que os negros construíram esse país e que eles não receberam em troca o direito, né, que eles tinham. Mais ou menos isso. Não, eu juntei com os dois, dele, o resto eu falei, bom, vou falar vou responder só um pouco sobre a psicologia e o racismo, porque eu entrevistei muito para uma pesquisa que eu estou fazendo na psicologia lá da USP, como que os psicólogos lidam com a questão racial, né? E a ideia de que a psicologia não tem nada a ver com isso e que os psicólogos são brancos passa o tempo todo, assim, não, os psicólogos são brancos. Então, os colegas psicólogos negros que trabalham comigo, o tempo todo passam, quando eles chegam na clínica, né, chega um paciente na clínica, eu queria falar com o psicólogo. Aí a pessoa está lá na frente, atendente. Olha, cadê o psicólogo como se fosse atendente? Assim, é uma naturalização da ideia do psicólogo branco. E eu acho que a forma é combate no CRP, combate em todas as... Né, na universidade, a gente está lutando no MEC para ter uma disciplina de psicologia e racismo, não ser só transversal. Ele está transversal. Está sendo obrigado, nos currículos, a inserção em todo tem um tema específico. É a luta diária para estar, né, dentro do CRP, do MEC, para isso ser uma disciplina. Mas é um combate isso. Vamos ver se é possível. Eu me sinto contemplada, acho que quando você traz a questão do padre, eu acho que você disse o que eu queria dizer. Eu não vou, né, dar continuidade a isso e passar para outra questão. Falar sobre a minha dissertação. É muita coisa aqui para falar, né? Mas enfim. Bom, posso explicar como é que a gente trabalhou. Eu trabalhei, estava envolvida com o GEMA, que é o Instituto de Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco sobre gênero e masculinidades, e a gente desenvolveu uma pesquisa sobre violência contra a mulher. E na discussão com o grupo, a gente pensou em fazer um aprofundamento dessa pesquisa, fazendo a escuta dos profissionais. Na verdade, o foco principal era escutar os profissionais, se eles tinham algum tipo de sensibilidade à inter-relação, né, do momento em que a mulher é exposta a uma situação de violência e a presença de conteúdos racistas nesse momento da violência. Então, a gente ampliou um pouco no sentido de, no atendimento desses serviços, se fazia, diante dessas mulheres, o registro raça-cor, fazia a notificação, e também criou algumas categorias no sentido de, nas falas das entrevistas dessas psicólogas e psicólogos, se eles tinham uma concepção de ser negro. Então, tem muitas falas que mostram que a pessoa, mesmo não concebendo uma escuta psicológica, interrelacionando, né, ou fazendo a escuta das demandas racistas que ocorrem no âmbito da violência doméstica, mas eles conseguiam falar de que, por exemplo, as mulheres, esses homens que geralmente são violentos, são homens que vêm de uma situação precária, eles usam o termo de essas pessoas, não dizem negros, mas chamam de essas pessoas, dizem que essas pessoas não têm estudo, que essas pessoas não têm acesso ao conhecimento e que essas pessoas são mais próximas à marginalidade. Então elas trazem toda a ideia de quem é negro, né, do perfil de quem é negro através das suas falas. No entanto, elas dizem que
não concebem esse conteúdo na sua prática, porque eles dizem, olha, o meu campo é só violência contra a mulher. Então, a violência racial não tem nada a ver com isso, né? E aí, em algumas situações, eu fazia a provocação, dizia assim, mas em alguns momentos da violência contra a mulher, a criança, o filho dessa mulher, ele muitas vezes está numa situação de violência também, porque esse companheiro não só agride, né, a mulher, como muitas vezes agride a criança também dentro desse contexto. E aí, eles sempre têm uma alternativa de encaminhamento. Então, não, quando a criança é violentada, quando a criança é agredida de alguma maneira, aí assim, a gente chama o Conselho Tutelar, a gente chama o GPCA, a gente traz essa criança para o serviço, faz a escuta, faz um acompanhamento, ou seja, eles tinham toda uma demanda em relação à criança, mesmo sendo um serviço de violência contra a mulher, mas era entendido que era necessário dar conta dessa demanda associada à violência contra a mulher. Mas a questão racial, não. Ela ficava sempre por fora. E esse que está por fora tem a ver um pouco com isso que estava colocando agora. A gente não tem na grade curricular, a gente não tem no espaço da academia nenhum trabalho que aproxime a psicologia da temática. Porque depois que você está formado, depois que você está na sua vida profissional, enfim, a não ser que você queira estudar, que você queira investir, geralmente as pessoas não dão conta de fazer esse investimento se na sua prática não tiver alguma coisa que talvez te force a estar nesse lugar. Mas, assim, o que chamou a atenção era isso, é que os profissionais, eles tinham um discurso na época de desassociar a psicologia dessa demanda. Então, como era dito, não havia essa aproximação. Eu aproveitei também e peguei documentos específicos, né, que pautavam a orientação dessa prática, a lei específica que trabalhava, a lei de Maria da Penha, que ela não aborda absolutamente nada sobre a temática da mulher negra, ela não especifica absolutamente nada da questão da mulher negra, trouxe a questão da resolução e os profissionais desconheciam também a resolução, e o documento que orientava a questão que no Estado, a Secretaria de Políticas para a População Negra também, que eles não tinham acesso e que nesse documento ele também não trata das questões ligadas à mulher. Eles tratam de uma forma mais genérica a pessoa negra como um todo, mas não especifica as demandas das mulheres negras, que dentro desse conjunto, né, de demandas, a especificidade em relação à mulher negra. Enfim, um pouco dessas questões. Você falou da questão da autodeclaração, né, que a autodeclaração ela vem para tentar ajustar, né, esse lugar que a gente perdeu, né, durante um período, quando inclusive a população negra sumiu do censo. Né, tem um espaço histórico que nos censos do Brasil a população negra vem aparecendo e de repente ele some, e aí não aparece a população branca, aparece a população indígena, aparece os orientais, né, a presença oriental, a presença italiana, mas não aparecem mais os negros no censo. E eles passam algumas décadas para retomar a presença de pessoas negras no censo. E quando ela vai retomar, ela retoma justamente aberto, ou seja, perguntando às pessoas sobre a raça. E essas décadas, elas, mesmo com o histórico anterior, elas tiraram da população a capacidade de se auto-identificar, né, ou a referência dessa auto-identificação. Então, quando o IBGE hoje retoma, ainda que num formato que tenta aproximar a realidade brasileira, trabalhando com o formato por raça, né, que é uma especificidade do país, que é associar a raça à cor, porque aqui ficou muito pautada a relação de cor, então a população, de uma maneira geral, conhece o termo cor, né, mas desconhece a formulação específica de raça. E também porque as construções biológicas, elas, e algumas construções, elas começaram a destruir o referencial de raça. Ou seja, não, raça, todo mundo é da raça humana. Bom, então não existe raça.
E essa construção é uma construção sociológica, né, do lugar que esse sujeito, né, ocupa na sociedade e que ele tem essas características, e aí nem sempre a população, de maneira geral, compreende o referencial raça, mas o referencial cor, sim. Daí a gente, o movimento, eu lembrei agora da gente, eu achei ótimo, né, assim, vocês com essa camisa, eu tive um embate com uma professora numa disciplina por isso, porque eram duas professoras numa disciplina e uma delas trouxe um texto que falava de Charles Darwin e na sequência de Galton, que era primo de Charles Darwin, que absorveu toda a concepção darwiniana no sentido das capacidades, né, do ser humano de sobrevivência. Ele adapta essa capacidade e aí toda a pesquisa que ele produz depois, baseada nesse eugenismo, ele fala sobre as capacidades intelectuais. Então, Galton vai incidir sobre as pesquisas psicológicas, ele traz isso. E aí eu comecei a questionar isso, comecei a questionar da contribuição de Darwin, que, por um lado, as pessoas engrandecem a contribuição, por outro lado, a base eugenista de Darwin provocou essa concepção social. E aí a professora diz, mas vocês estão querendo destruir a imagem de Darwin. Aí eu disse, vocês? Então, assim, a gente não fala sozinho, a gente tem uma legião por trás. Todo mundo enxerga essa legião, né? Então, a gente não consegue mais falar só. Né? Quando a gente se coloca nesse lugar, não estamos mais sós, né? E achei interessante quando você traz isso. E aí você me fala desse lugar, né? A opção de querer, você trouxe, né, a opção de não querer passar para empregada doméstica, de ser empregada doméstica e fazer a opção pela academia. Até certo ponto, quem está no movimento é estimulado politicamente a fazer uma academia, sim, porque por muitos anos a fala do movimento negro ela foi descredenciada, porque era assim, eu acho, eu sinto, eu penso. Então o movimento está lá, se desgastando, colocando, mas está aqui, a gente sente na pele, a gente está dizendo que quando a gente diz que a autoestima que está sendo atingida é porque a gente sente. Cadê a estatística? Cadê os quadros? Cadê os dados? Onde está a pesquisa? Aí a galera disse, bom, tem jeito, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que mostrar os dados, a gente vai ter que fazer essa pesquisa e dizer, ó, tá aqui, é aqui que isso... E aí, como o movimento do racismo ele é tão forte, que aí agora o critério é assim, eu fui para uma palestra na faculdade que hoje eu ensino, há uns 10 anos atrás, e eu fui para um curso de Relações Internacionais para falar sobre a questão racial. E aí quando eu chego lá, mostro lá os dados estatísticos, um conjunto de coisas que eu estava falando, os dados estatísticos, tem lá o IPE, o cara levanta, isso é um absurdo. Mas que lugar você está dizendo isso? Eu não conheço esse instituto, eu não conheço essa pesquisa. Você está inventando esses dados, você não sei o quê. Ele descredenciou a minha fala por completo. Eu fiquei olhando para a cara dele e aí eu reconheci que, na realidade, essa cobrança é uma cobrança que vai sempre acontecer. Porque por mais que você diga, que mostre o seu sofrimento, que mostre o dado, que faça pesquisa e que você faça tudo que você tem para fazer, a fala e o credenciamento, muitas vezes, do doutor branco, e aí é uma diferença do lugar privilegiado, que na discussão do sistema de cotas foi muito forte na mídia, então se colocava o neguinho falando que cotas era bom, que era importante, e neguinho que não era doutor, que não era, enfim, não estava nesse lugar de credenciamento, e botava o doutor branco dizendo assim, isso é um absurdo. Sistema de cotas é para fazer isso, sistema de cotas vai dar inferioridade. Aí a galera diz assim, quem é que eu vou dar o crédito? O neguinho que eu não sei quem é, que não é doutor, que não é nada. E mesmo que fosse, ele ainda assim está descredenciado pela fala. Então não dá para a gente ficar mais no lugar de se credenciar por esse lugar. E aí no começo teve todo esse movimento da gente ir para a academia, de estudar, de fazer direito, de fazer psicologia, de fazer coisas para poder argumentar, né? Produzir e também repassar informações, né, reflexões que a gente fazia. Mas isso não tira o lugar da cobrança que ainda continua existindo. Então, é só um prazer. Hoje eu estudo por puro prazer.
apesar de ser filha de empregada doméstica, que não teve direito, inclusive, para estudar, né? Minha mãe, quando foi aprender a ler, eu tinha 10, 12 anos, eu ajudava ela nas tarefas da professora, que ela começou a estudar perto de casa, tinha uma professora que foi ensinar ela a ler. Então, até os 10 anos, minha mãe não sabia ler. Não sabia ler, não sabia escrever. E eu vivenciei isso de uma forma muito forte, porque eu tinha uma relação também sui generis, ter sido criado por uma mãe negra e um casal de pais brancos. Completamente, né, dentro dessa lógica de estar circulando nesses dois mundos, nessas duas realidades. E vendo também um tratamento que, por mais que houvesse uma aceitação de convívio, de relação, mas mesmo assim ainda havia um lugar diferenciado desses pais brancos em relação à minha mãe negra. Então, tanto que ela só depois de muito tempo, eu catucando ela, vamos estudar, com 10, 12 anos foi que ela foi estudar. Porque para os meus pais brancos eu não precisava estudar, ela tinha tudo, ela não trabalhava, ela não sabia ler nem escrever, não precisava de nada. Porque ela tinha comida, tinha tudo dentro de casa, ela não trabalhava, não tinha dinheiro. Mas é uma relação burguesa, é uma relação que se estabelece pelos lugares previamente, né, entendidos. E ela foi, inclusive, com toda boa vontade que se tinha, mas ela foi esterilizada para não ter mais filhos. Então foi feito que foi uma prática também para acabar com a população, a esterilização. Ela foi um dia e sem saber, ela foi esterilizada sem saber. Ela não teve mais filhos, não porque ela não quis, mas porque, vamos lá, melhor, vamos fazer uma cirurgia para evitar filho, para não sei o que, vai lá, cortaram logo a estampa dela, ela não pôde mais ter filhos. Bom, isso aí é um processo que muita gente vivenciou, né? Então, na hora... Camisa Soraya, racismo na seleção, Soraya. Essa história é uma história que eu sou professora de avaliação psicológica. E eu tenho cólicas em relação a isso, porque é muito difícil a gente trabalhar em cima de uma coisa que passa não pelo aprendizado formal, né? Nem tampouco pelo aprendizado da ética profissional. Ela está no outro lugar. E aí é o sujeito que está ali, que consegue uma determinada coisa, e ele usa isso para onde ele for. E não é a profissão. A gente tem problemas, sim, com construção da profissão. Historicamente, a psicologia, como Lia falou, ela contribuiu para mostrar as diferenças entre as raças, justificava, a partir dos testes psicológicos, testes de inteligência, que negro é inferior ao branco. A psicologia contribuiu para caramba com essa história. Deixou de conta, tem gente que ainda está fazendo aí alguns estudos tentando retomar isso, mas isso já está bem diferente do que já foi. No entanto, o profissional que tem a concepção discriminatória, ele leva isso. Na formação, isso é uma coisa que me chama sempre muita atenção. Porque você está ali fazendo a discussão, aí tem um aluno seu que depois de tudo que você fala, toda a discussão que é feita, diz assim, mas sim, eu não vou perder meu emprego, né? Não, se o meu chefe diz, olha, não classifique preto, porque preto eu não quero na minha empresa. Eu não vou perder meu emprego, eu não classifico. E aí, assim, é uma coisa muito séria isso, né? Eu sempre mostro para os alunos que ele pode ser profissional sem ser racista, né? Sem ter uma atitude discriminatória. Toda empresa aqui na área de seleção, toda empresa ela quer que você faça uma avaliação e entregue os melhores candidatos, os candidatos que tiveram o perfil mais adequado para aquela carga. E aí, se dentre os melhores tiver um pretinho, tiver um gordinho, tiver uma mulher que não é bonita, padrão de beleza, ou enfim, todas essas coisas que inventam, né, para não selecionar, ela vai entrar junto com todos os outros vetores. Se a empresa não contratar, eu não tenho responsabilidade sobre isso. A minha responsabilidade está na minha avaliação. Então, o profissional ele não precisa necessariamente perder o emprego, no entanto, ele também não tem que atuar fazendo uma coisa que está lá no seu código de ética dizendo que você não pode fazer.
Mas o problema é que as pessoas têm ainda a lei de Gerson no sangue, a lei do menor esforço. Aí dá um jeitinho, jogo de cintura, essa coisa, né? E aí acaba fazendo porque acredita que ninguém vai descobrir, que ninguém vai ver, ninguém vai saber. Mas aí tem uma postura racista, assim. Mas aí é isso que passa. Eu acho que não é necessariamente o conceito, né, da psicologia, mas é a postura profissional, que é o sujeito que permite que isso aconteça. Eu não sei se eu respondi tudo a todos, mas enfim, tentei. Boa noite, eu me chamo Maria Luísa e gostaria de complementar de maneira muito orgulhosa de ler todas as intervenções dessa mesa. Dizer que é com bastante satisfação que eu vejo chegar no CRP 07, um evento como esse, depois de 10 anos. Estou dizendo 10 anos porque em 2002 eu estava em Brasília, em dezembro, quando a resolução 018 foi aprovada pelo... não sei se era a comissão plena, não sei, mas era no pleno. Eu não estava nessa reunião, mas eu estava lá participando do encontro em torno da entrega do Prêmio de Direitos Humanos do CFP, que naquele ano foi entregue para Abdias do Nascimento. Era muito significativo. Ainda bem que chegou. 10 anos depois, mas